Muitas mulheres ficam tentando engravidar, fazem todos os exames necessários, o parceiro faz todos os exames e não se encontra a causa dessa dificuldade de engravidar. E aí chega a FIV, né? E hoje a FIV tem sido oferecida, gente, para quem mal começou a tentar engravidar. Então a gente também precisa entender em que momento a gente deve olhar para ela e por que tá tudo bem comigo e eu não tô engravidando? Podem ser questões emocionais? Eu vou um pouco mais fundo. Eu vejo isso como questões sistêmicas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, Carol, beijo. Olá, todo mundo que tá entrando. Boa tarde para quem almoçou, boa tarde, bom dia para quem não almoçou. A gente vai falar um pouquinho sobre essa inexplicável dificuldade para engravidar que tantas mulheres passam sem uma explicação aparente, sem um diagnóstico, né? Quando a gente está tentando engravidar e descobre que tem alguma obstrução nas trompas ou que está com anovulação, aí a gente tem uma causa. A gente sabe o que acontece e a gente já entende para quais alternativas a gente deve olhar. Mas quando não acusa nada, não tem nada com o parceiro, essa mulher fica numa angústia porque não existe uma explicação dentro dessa visão científica, clínica. E a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Sejam todas bem-vindas. Lembrando que os nossos bate-papos ao vivo acontecem sempre de segunda a quinta, 12h30, horário de Brasília. E às sextas-feiras eu faço perguntas e respostas. Então, todo mundo que tem dúvidas, aparece aqui na sexta-feira, sempre ao 12h30, horário de Brasília, traz a pergunta que eu vou responder, né? Vamos lá, então. Primeiro que, quando a gente está falando sobre tentar engravidar, eu vejo que ainda leva um tempo para o sistema olhar para o homem, né? É sempre muito tudo em cima da mulher. E é compreensível, ok. Né? A concepção acontece dentro do corpo da mulher, o útero tá ali no corpo da mulher, onde isso tem que acontecer ali dentro, onde esse bebê tem que crescer. Então é natural que todo o foco seja na mulher. Mas também a gente não pode demorar em desviar um pouco, né? E olhar melhor para o homem. Porque eu conheço muitos casais que essa demora, toda essa frustração aconteceu por demorar demais para olhar para o homem, né? O homem também precisa passar por uma bateria de exames e ver se está tudo bem com ele. Então, isso a gente nunca pode esquecer. Isso a gente sempre tem que estar alerta quando a gente entra nesse processo. E aí, quando, né, não se encontra nenhuma irregularidade no corpo da mulher e mesmo assim ela não engravida, começa-se uma vida de ansiedade e frustração. Se alguma de vocês que está aqui hoje já entrou nesse processo de tentar engravidar por muito tempo e não ter conseguido, ou conhece alguém que vivenciou esse processo, você vai ter uma ideia de como isso vira de cabeça para baixo a vida não só dessa mulher que está tentando engravidar, mas do casal. Por quê? Porque, basicamente, a intimidade, a relação sexual desse casal fica toda focada na concepção. Então, tem dia certo para transar, tem hora certa para transar, tem a época do mês para transar, mesmo que você não tenha vontade, vai lá e vai fazer sexo, porque quando tá no período fértil, quando tá ovulando, é quando isso, quando aquilo, e entra-se num fluxo onde o casal deveria estar muito conectado e se desconecta por conta desses processos da tentativa de engravidar. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, teve uma pessoa que veio fazer um trabalho de assessoria de imprensa para mim. E eu tive muitos problemas com essa pessoa no desenvolver do trabalho dela. Por quê? Porque ela não acreditava no meu trabalho. Ela não acreditava na ginecologia emocional. E por que ela não acreditava? E ficou difícil da gente trabalhar. Não é uma questão de acreditar ou não.
né? Tudo que eu trabalho aqui são evidências. Mas porque era um cara que tinha vindo de um histórico de 10 anos tentando engravidar com a esposa. E isso foi tão pesado para aquele casal e para a vida dele, que quando ele me ouvia falar a respeito de tudo sobre o útero, sobre o ovário, ele nem queria ouvir falar. Porque ele tinha vivido 10 anos só ouvindo falar disso, e pior, né? Eles nunca conseguiram ter um filho naturalmente, né? Eles adotaram uma criança. Então, todo esse processo, essa saga em torno da busca de uma gestação, você vê, né? Aqui a maioria do público tem medo de engravidar. É muito pequeno o público que tem dificuldades para engravidar, mas mesmo assim é um público expressivo e um público que merece muita atenção. Por isso que eu estou trazendo esse assunto hoje e trago esporadicamente aqui. Mas vocês podem ver que os meus conteúdos em geral não são sobre dificuldade para engravidar. Inclusive, eu odeio o termo infertilidade, porque eu acho que não existe mulher que não é fértil, tá? Mesmo que uma mulher não ovule, eu acho que o termo fertilidade, para mim, vai muito além de produzir óvulos ou não, sabe? Então, essa experiência, né, que esse jornalista, esse assessor de imprensa passou com a mulher dele, blindou ele de olhar para o meu trabalho e vislumbrar como isso poderia ser melhor apresentado dentro das mídias em geral, né? Agora, existem casais que passam muitos anos tentando engravidar e quando desistem, passa-se um período e inesperadamente essa mulher engravida naturalmente. Então, o que explica isso? Aqui, quando eu digo aqui, ginecologia emocional, a gente tem alguns pontos, alguns aspectos que se nós raciocinarmos juntas, ficam muito explícitos sobre como o nosso corpo, o nosso útero responde ao que a gente está sentindo e aos nossos comportamentos. Então, vejam bem, quando nós estamos estressadas, cansadas, frustradas, pressionadas, ansiosas, todos os nossos sistemas, o nosso corpo está sentindo e vivenciando a combustão que acontece com tudo isso. O útero, ele é um músculo. Vocês sabiam disso? O útero, ele é um músculo. E como todos os músculos do seu corpo se enrijecem, né, principalmente aqui, trapézio, nuca, quando está nervosa, tensa, pressionada, o teu corpo todo está sentindo isso. Prova disso que quando a gente está com os níveis de estresse muito altos, a gente produz mais um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente já produz cortisol naturalmente, como vários hormônios que a gente precisa produzir, mas a produção cresce muito e faz mal pra gente, pode criar outras doenças e síndromes quando está muito alta. Então, quando uma pessoa, uma mulher, está nessa saga de tentar engravidar há muito tempo e não consegue, ela já está assim, desnorteada, sem norte, literalmente. Ela está cansada, ela faz sexo não por prazer, mas porque tem que ter hora marcada, o dia, e isso é tenso, o corpo não gosta, não acontece o prazer. O que eu falei que no início acontece, o casal acaba se desconectando, porque o cara também não tá fazendo porque ele tá com vontade, com desejo sexual, mas porque tem que ser. Afinal de contas, a meta é um filho. Então a gente tem que seguir as regras dessa meta, que é ter o maior número possível de relações durante o período fértil, né? Enquanto essa mulher ovula, especialmente. Então o corpo, recebendo tudo isso, e o útero ali, se você for pensar que ele é um músculo, ele se enrijece com tudo isso, naturalmente ele vai estar mais enrijecido. Olha como que isso é poético, num certo ponto de vista. O que enrijecido vai procriar, criar e brotar? Nada. Nós mulheres, quando estamos enrijecidas,
por dentro, na alma, né? A gente se torna masculina, a gente se torna dura. Eu sou um belo exemplo desse tipo de enrijecimento, assim, na minha alma feminina, de acordo com a minha história. Então, tudo fica duro, tudo fica rígido. E o útero fica também. E aí, essa mulher, de repente não, né? Depois de tentar muito, ela cansa. E ela desiste. E aí, ela passa o luto e trabalha o conformismo sobre não poder ser mãe naturalmente, que pode ser um período bem longo, pode levar anos para essa mulher se refazer disso. E aí, quando passa esse período do luto, de se conformar que ela não vai ser mãe naturalmente, ela volta o olhar para ela volta a cuidar dela, ela volta a ver o que ela gosta de fazer, porque aquilo lá ficou no passado. E aí ela volta a viver uma vida fluida. E vivendo fluida, vivendo bem, focando em outras coisas, né? Já tendo aí ressignificado essa dificuldade para engravidar, naturalmente que o corpo vai o quê? Responder a isso, né? Então, os ovários respondem muito mais quando a gente está feliz, alegre. Vocês já devem ter visto conteúdos meus sobre ovários. Ovários são símbolo da nossa criatividade, da nossa alegria de viver, da nossa realização, da nossa materialização. Então, uma mulher que está assim, ela não vai ter um monte de cólica, ela não vai ter um monte de problema de saúde. Qualquer pessoa, qualquer ser humano. Só que aí ela, assim, livre dessa pressão, o corpo dela tá fluindo junto. E aí, um belo dia, ela engravida naturalmente, não se sabem explicar por quê. Mas pra gente, vocês ouvindo aqui essa construção de raciocínio que eu fiz com vocês, vocês observam que faz sentido. Por que ela engravidou tanto tempo depois, quando ela já tinha desistido? Porque não existia pressão, porque não existia frustração, porque não existia raiva da menstruação ter aparecido, porque não existia inconformidade mais, né? Então é muito comum isso acontecer. Existem mulheres que nunca foram diagnosticadas com algum problema, nunca foi explicado que não engravidaram e nunca engravidaram. Isso existe. Mas existe um percentual muito grande que tem diminuído, porque hoje o sistema já quer mandar a FIV na mulher rapidão. Então a mulher não tem mais esse tempo, né? Virou comércio, né, gente? Eu vejo mulheres assim que tentaram engravidar 3 meses, não conseguiram, o ginecologista oferece FIV. Por quê? Porque é caro. Porque ganha uma grana, né? Se não me engano, para você fazer uma FIV é mais ou menos uns 35 mil reais, né? Então, é muita grana. Então, a mulher não conseguiu engravidar depois de 3, 4 meses. Se o médico especialista trabalha com FIV, e a maioria sim, ele já vai entuchar a FIV ali, né? Então, hoje a gente não vê muito mais esses casos porque não se dá esse tempo para que isso aconteça. O que, de um certo ponto de vista, é bom. Porque a mulher não precisa viver o luto, sofrer, ficar tentando mais. Vai, vive logo, engravida. Mas a gente também tem que ver o seguinte, né? Eu acho que a gente tentar engravidar tem um limite até a gente decidir para a FIV. Eu, particularmente, como alguém que está do lado de cá, vejo que 2 anos é um tempo suficiente. Ficou tentando engravidar 2 anos, não conseguiu, vai para a FIV. Mas o que vai determinar isso também, gente, é a idade dessa mulher. Porque dentro da visão da ciência, uma mulher que engravida com 34, 35 anos já é uma gestante idosa. Parece loucura, mas é, né? Hoje a gente tem visto é uma consequência natural do desenvolvimento da mulher no mercado do trabalho, de ocupar os seus espaços, de se realizar, que a gente quer ser mãe mais tarde. A gente também tem o direito de querer construir a nossa vida, a nossa carreira, se dedicar às coisas que nós só vamos poder fazer enquanto não formos mães e depois olhar para isso. Então, por isso também que esse mercado de FIV cresceu muito, porque mães beirando os 40 anos tem crescido muito, tem sido um filão aí, uma fatia de mulheres que incontestavelmente mereceram mesmo ter esse tempo
né, para fazer a sua carreira, a sua vida, a sua profissão, ficar bem economicamente para falar agora eu posso ser mãe. E aí existem essas alternativas, existem os riscos também, né? Agora, um outro fator que acontece nesse processo todo da tentativa de engravidar sem sucesso, e é muito comum e pouco falado, são os abortos espontâneos, né? Então, muitas mulheres estão tentando engravidar, na verdade elas engravidam. Elas sabem que elas engravidam, só que elas perdem o bebê, né? Então, qual que é a minha ótica a respeito dessas mulheres? Vamos lá, vamos por partes. Mulheres que ficam tentando engravidar, fazem todos os exames, tá tudo bem com elas, com o parceiro também, não tem uma explicação. Eu, particularmente, Karime, digo para as mulheres que vêm para o meu workshop de ginecologia emocional, né? Porque elas falam assim, se eu for para o seu workshop, eu tô tentando engravidar, não tô conseguindo, ele vai me ajudar? Então, a primeira coisa que eu falo é, quer vir pro workshop? Vem. Mas eu vou te pedir uma coisa um pouco difícil, mas vai ser importante. Vem esquecendo essa meta de engravidar. Mas é isso que eu quero, como? Porque esse curso não é para ter metas. Esse curso é um curso para você vir com uma única disponibilidade no seu coração, que é se reconhecer através de tudo o que a metodologia apresenta sobre o feminino, sobre o seu corpo, sobre seus ciclos, sobre a sua ancestralidade. Vem agora para cuidar dessa mulher que vai ser a morada desse bebê. Porque enquanto essa morada não estiver pronta, essa mãe não estiver pronta, esse bebê não vai chegar. Então vem para olhar para você, para se conectar com você. Porque o entendimento do que está acontecendo vai ser consequência do quanto você vai se reconectar consigo através da ginecologia emocional. E um outro fator que eu incluo muito, que é muito importante, que está dentro do curso, mas eu reforço em alguns casos, e um dos casos é para mulheres com dificuldades de engravidar, é incluir um pouco a visão sistêmica sobre isso. Sabe, gente, as nossas antepassadas, não lá de trás de milhares de anos, mas de 2 séculos atrás, para cá, muitas delas engravidaram sem poder engravidar. E não puderam, não era para engravidar, tinham medo de engravidar, tinham raiva de ter engravidado. Dependendo da sua ancestralidade, a cultura do país podia ser uma cultura onde só os homens, como é na maioria, né? Os homens eram mais esperados, então algumas mulheres tiveram muitas filhas mulheres antes de chegar um homem, cada vez que ficavam grávidas ficavam angustiadas com medo de ser uma menina de novo. Entre outras situações, como abortos clandestinos, abortos feitos em casa, de maneira que colocou a vida dessas mulheres em risco. Isso quando não morreram tentando fazer um aborto. Então, existiu, ainda existe, mas existiu muito mais medos e preocupações e repressões em relação à gestação antigamente do que existe hoje, por conta da cultura. Então, muitos úteros que ressoam no nosso estão com registros de não posso engravidar de jeito nenhum. Não devo engravidar de jeito nenhum. E como o útero dá registros, eu vejo que boa parte das mulheres, sem uma irregularidade que mostre porque elas não estão engravidando, tem questões sistêmicas a serem trabalhadas. Por isso que o problema não está apontando, porque ele não existe de fato uma irregularidade, mas pode existir ali um registro no útero de um pavor, uma paura de engravidar por conta de uma situação muito caótica que possa ter acontecido com uma antepassada de milhões de anos atrás. De milhões não, né? De dezenas e centenas de anos atrás. Isso não é uma verdade absoluta que eu estou falando. O que é uma verdade absoluta é a cultura em relação à gravidez e gestação, que já existiu. Hoje nós temos, muitas mulheres têm medo de engravidar porque não querem ser mães agora, né?
porque não é o momento, porque, pelo amor de Deus, eu engravidar. Mas isso, por pior que seja, ainda é muito pequeno perto de certas tradições que existiram há poucos séculos atrás. Essa situação de ter um filho homem nas sociedades medievais mesmo era uma coisa muito ovacionada e muito preocupante. Era como se a mulher que tivesse o primeiro filho homem andasse com um troféu na cabeça. E aquela que não conseguia ter um filho homem, estava no limbo. Por mais rainha, princesa que ela fosse, né? Então, eu tenho uma amiga, né? Uma pessoa que é descendente de uma família real europeia, né? Casada com um príncipe de um país europeu. Que conhece super esse trabalho. Eu não posso falar o nome dessa pessoa, mas ela conhece super esse trabalho, me conhece, nós já fizemos coisas juntas de trabalho, uma mulher super desperta, e ela não conseguiu, e eu acho que agora ela deve estar com uns 39 anos. Nada me tira, né? Eu conheço a ancestralidade dela porque eu sou muito ligada em história. Então, nada me tira que a história da ancestralidade dela, das mulheres ali, estão ressoando nessa dificuldade de engravidar. E aí, a constelação familiar pode ser uma boa alternativa, um caminho terapêutico de ressignificar situações que a gente não faz ideia que aconteceram no nosso sistema familiar e que estão ressoando em nós. Então, a gente tem uns caminhos aí, né? Eu acho que quando uma mulher ela tá perfeitamente normal, ovulando e não engravida, tem coisas aí para serem vistas. E além dessa questão sistêmica, uma coisa que eu e outros terapeutas, né, de outras áreas que trabalham com mulheres que não conseguem engravidar observamos, é que muitas vezes a mulher de fato ela não quer engravidar. Ela acha que ela quer, porque nós estamos muito envolvidas numa cultura onde nós temos que ser mães. E aí a gente cresce vendo a mãe, né? Nossa mãe com outros filhos, as tias, depois as irmãs, todo mundo casando e tendo filhos, e a gente vai indo e fala, eu quero engravidar. E eu conversei com um amigo meu, o Gata, um hipnoterapeuta, onde ele contou sobre casos que ele pega de mulheres que não conseguem engravidar. E durante a hipnoterapia, fica nítido que, na verdade, essa mulher não quer engravidar. Ela tá seguindo um roteiro aí como ideal de vida social e familiar, mas no fundo ela não engravida porque o ser dela não se vê mãe, porque ela não quer ser mãe de fato, né? E existe um boicote energético e biológico ali acontecendo e tá inconsciente para ela, né? E a hipnoterapia nesse caso trouxe isso à tona, mas eu já vi muitos casos assim também, de mulheres achando que querem engravidar, e eu começo a conversar com a paciente e vejo que no fundo ela se vê viajando para a Europa, comprando o carro que ela quer, mas sem criança. E tá tudo certo, né, gente? Então hoje, o nosso bate-papo foi bem pontual, esses 30 minutinhos, sobre dificuldades para engravidar, o passo a passo do que você tem que olhar, as consciências que você tem que ter, e como é que, de alguma forma, a ginecologia emocional poderia ajudar, que é você se reconectando com você para preparar essa casa. E nesse processo, obviamente, os fatores que estão impedindo você de viver essa concepção e essa gestação vão vindo à tona à medida que você vai aplicando os conhecimentos, se reconhecendo neles e se reconectando com a sua energia feminina. Então, para conhecer o workshop online de ginecologia emocional, ter esse amparo, esse apoio, além de tudo que esse curso oferece, basta digitar ciclos aqui nos comentários e a gente vai mandar o site do curso para vocês por mensagem, tá? Hoje é quarta-feira, amanhã a gente tem mais um bate-papo ao vivo ao 12:30, horário de Brasília, aqui na Ginecologia Emocional. E às sextas-feiras eu faço perguntas e respostas ao vivo. Então, quem tem dúvidas sobre qualquer questão, é só estar aqui sexta-feira comigo, ao vivo. Combinado? Bom, eu fico por aqui hoje. O replay desse bate-papo já vai ficar disponível nos Reels para quem chegou agora ou chegou depois, para encaminhar para mulheres, amigas que não conseguem engravidar. Isso vai ajudar muito a clarear as ideias, a olhar caminhos. E sempre lembrando
Cada vez que uma mulher que está tentando engravidar vê a menstruação vir, ao invés de olhar para ela e chamar ela de monstra, como geralmente chamam, olha para ela e agradece. Porque ela tá te provando, esfregando na sua cara que tá tudo bem com você. Ah, mas por que eu não consigo engravidar? Em vez de continuar repetindo esse mantra, pede, se conecta com o teu corpo. Pede pro teu útero te indicar os caminhos do que você precisa transformar na sua vida, no seu feminino, para que esse bebê chegue, tá? Amanhã eu tô aqui de volta, espero todas vocês. Beijo no coração, até amanhã e tchau, tchau.